Bom dia, bom dia, bom dia, paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje, quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, iniciando mais um programa Bom Dia com Maria. Eu me chamo Marlos, sou consagrado a essa comunidade e hoje estou aqui do meu lado para partilhar o Evangelho, a nossa cofundadora Maria Rubenilda. Bom dia, Maria. Bom dia, Marlon. Bom dia a todos. Olha, já estamos aí enxergando o final do ano, né, Marlon? Estamos aqui para partilhar mais uma vez o Evangelho. E você que já nos acompanha, que você possa aí acessar a nossa página do Facebook, Comunidade Filhos do Coração da Imaculada. Vai lá, faz um comentário na nossa página para que juntos nós possamos evangelizar os nossos irmãos. Amém? O Evangelho de hoje ele se encontra em Lucas, capítulo 19, versículos do 11 ao 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque é um servo severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai deles as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queria que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho lindo, né? Riquíssimo, Marlon. E uma grande verdade em que nós cristãos muitas vezes passamos adormecidos, né? E não prestamos atenção. Mas esse Evangelho, vamos por dizer, que resume após a morte o que vai acontecer. Jesus, ele é muito fiel, ele deixa tudo certo na sua palavra. Então, olha, em primeiro lugar, vai dizer aqui, né, que era um homem justo, um homem importante, e ele teve que ir para um outro lugar também importante. Quem é essa pessoa, né? Jesus. E ele deu, antes de ir, ele escolheu os seus, e ele deu ali, aqui vai dizer em alguns lugares minas, em outro lugar vai dizer talentos. Ele vai nos dar dons, ele vai nos entregar, Marlon, missões, né? Então, para um ele dá um,
para outro ele vai dar 5, não é? Para cada um, ele dá os dons conforme ele quer. Ele distribui para nós as qualidades como ele quer. Ah, por que para o Marlon deu 5, para mim deu 2? É desígnio de Deus, porque ele conhece o coração de cada um. Muito bem, ele distribuiu para nós então os dons, os carismas, as missões. Se eu não vou multiplicar, não vou trabalhar, eu vou prestar conta. Não é, Marlon? Então, Jesus entregou para o Luciano e para mim um carisma para nós restaurar famílias, não é? E também deu dons a todos os membros da comunidade. E vai chegar um dia que nós vamos prestar contas para Jesus. E ele vai dizer, o que você fez com o dom que eu te dei de restaurar a família? Ele não deu esse dom para fazer bonito, porque nós somos os bonitinhos, porque nós somos os melhores. Ele deu esse dom para que nós pudéssemos multiplicar, não é? Tá, se nós multiplicarmos, vamos supor, se ele me dá 5 dons e eu multiplique esses dons, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Ele só vai dar muito àquele que já provou que ele é fiel, que eu vou multiplicar, que não vai subir para a cabeça, que eu vou me manter no meu lugar, porque quem faz é o Senhor, quem dá a graça é o Senhor, não é? Então, se ele vê que eu multipliquei os 5, ele vai, me confiar mais. Se ele vê que eu multipliquei pouco, não tem como ele me confiar mais, porque senão os dons vão acabar virando um peso para aquele cristão, não é? Agora, o triste é quando a pessoa vai dizer que enrolou no lenço, né? Igual aqueles antigos que as senhorinhas às vezes vai pagar uma conta, né? Abre ali um saquinho, um lenço, e tá ali o dinheirinho guardado. Quer dizer, o que eu não posso fazer com os dons e os talentos do Senhor? Enterrar. Eu não posso. Né, Marlon? Eu não posso enterrar. Então aí vem a grande bronca, não é? Por que fizesse isso? Ao menos colocasse no banco, terceirizasse então o que eu te dei, né? Terceirizasse então o que eu tinha te dado e quem sabe, né, o outro multiplicaria, que esse outro seria o banco, não é? E parece tão assim assustador, né, Marlon, quando vai dizer no final que o Senhor diz claramente, né? E aqueles que não queriam que eu entregasse esses talentos, que eu reinasse, né? Ele manda castigar e castigar duramente. Não é? E aquele que não multiplicou, o Senhor arranca a missão, os dons e os talentos no final. Palavra muito propícia para esse evangelho de hoje Jesus ser justo. Realmente ele é justo conosco. Ele nos dá os dons a todos, né? Como a Maria falou sobre a nossa comunidade, então vamos falar um pouquinho sobre a nossa comunidade, sobre os nossos dons que são recebidos na comunidade. Por exemplo, nós temos aqui vários ministérios, ministério de música, ministério de intercessão, são vários ministérios, pregação. Então, e Jesus realmente ele dá o dom a cada um de nós, todos nós recebemos esses dons. Esse que colocou no lenço é aquele que recebe um dom, por exemplo, da música, e não consegue exercer, e não coloca, se esconde, acaba se escondendo, né? Não tem zelo, né? Não mergulha, né? Não se esforça para multiplicar o que Deus deu. Não tem aquele mergulho, realmente. E aí Jesus, ele olha, ele volta e ele fala assim para a pessoa, mas eu te dei um dom tão bonito, eu te dei de presente essa graça para você poder cantar, para você poder, né? E você deixou enterrado, você deixou parado, você está deixando parado. Como que ele vai confiar em alimentar mais esse dom? Como que ele vai, né? E aí ele entristece quando ele vê isso acontecer na nossa vida, né? Então, mas uma palavra que é ponto-chave, Jesus, ele é justo, ele é justo. Ele dá o dom para Maria, ele dá o dom para mim, ele dá o dom para você também. Só que aí cabe a nós alimentar esses dons que Jesus nos deixou para nós. Isso, multiplicar. E uma palavra muito importante aqui, Marlon, entre o evangelho, que é todo importante, ele vai dizer, aquele que não multiplicou, servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Olha, seremos julgados pelas nossas próprias palavras e atos, né? Porque o homem tinha dito, eu tive medo, olha.
Eu tive medo de atuar, eu tive medo de exercer, eu tive medo de salvar vidas, eu tive medo de evangelizar, eu tive medo do quê? De desenvolver o dom que o Senhor me deu. Então, quando a pessoa tem esse medo, no final Jesus vai dizer, ó, servo mau, pelas tuas palavras te julgo. Quer dizer, em vez de a gente se sentir importante, né, agradecido, ter gratidão no nosso coração, né, Marlon? Por quê? Porque que o Senhor, o Rei dos Reis, confiou a nós algo, a gente se fecha no nosso medo, na nossa mesquinhez, então um dia seremos cobrados. Isso é muito sério. E veja, não é só um ministério espiritual, não é? Isso são muitos dons. Você é homem que quis ser pai ou foi chamado a ser pai, você é mulher que foi chamada a ser mãe, esposa, esposo, profissional, ou seja, tudo que nós fazemos é dado por Deus. O ser humano, ele não tem força em si só para desenvolver nada, né? A inteligência é dada por Deus. E se eu pego tudo isso e eu tenho medo e me fecho e não desenvolvo, um dia eu serei cobrado. Que, né, Marlon? Eu penso que a maior missão do ser humano, para nós, né, que fomos casados, no meu caso, no seu caso que foi casado, que é pai, que é mãe, a maior missão é essa, né, é viver o matrimônio e educar os filhos. Sim. Porque que maior presente que é um filho, que nós vamos ter que apresentá-lo um dia para Deus, né, formado, vai ser pedido conta. Inclusive a palavra diz que para os homens vai ser pedido conta que a mulher vai ter que ser entregue, né, sem mancha e sem ruga. Não é? E nós mulheres temos que se colocar no nosso lugar, para que o homem então tenha essa força. Isso vai ser cobrado um dia. Então, e o que eu estou fazendo com todo esse chamado? Esquecemos que aqui é uma passagem e que nós vamos prestar conta. E ainda, meu irmão, ainda há tempo. Ainda há tempo de nós consertarmos, né? E você vê, ó, tudo isso que nós falamos aqui hoje, tudo isso é de graça. Tudo isso Deus nos deu de graça. Você imagina então se nós tivéssemos que pagar por isso? Deus nos deu de graça e nós não estamos conseguindo multiplicar isso aí. Mas há tempo ainda, viu, meu irmão? Há tempo ainda. Então que essa palavra de hoje, que essa passagem de hoje, ela possa adentrar seu coração, que você possa ter o discernimento, pedir o Espírito Santo, o discernimento dessa palavra, que você possa ter a compreensão do que realmente Jesus, Ele quer comigo e com a sua vida. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abandonar no teu querer, preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.